Ok, eu tava lendo os comentários no Instagram e sim, eu leio comentários e até respondo, só que no Instagram meu arroba é meio idiota, mas não é disso que eu quero falar nesse vídeo, né? Bom, esse mês a gente vem falando muito sobre animações e as grandes obras desse gênero. E como a própria Gabi Valu comentou, o melhor anime é Cowboy Bebop. Prova que eu tô errada. Bom, saiba, Gabi, que você é o motivo desse Revodox. Não porque eu vou provar que você tá errada, mas sim concordar e ainda mais falar por que esse anime, além de ser um dos mais clássicos, é uma obra maravilhosa. Então, caçadores de recompensas e procurados, subam a bordo da minha nave porque hoje a gente vai explorar e entender muito mais toda a grandiosidade por trás de Cowboy Bebop. Cowboy Bebop entrega muito mais do que só um anime de Velho Oeste ambientado no espaço. Ele traz referências do gênero noir e ainda mais uma preocupação em representar uma construção realista de mundo, tanto na preparação inicial das máquinas, quanto em dificuldades que representam bem o clima de espaço e sua ambientação sonora. Mas não é sozinho que esse anime carrega o gênero de futurismo e sci-fi, mas também traz em sua estrutura referências tanto estéticas quanto filosóficas a outras obras, como Akira, Star Wars e Evangelion. Só que é muito mais que isso, porque a história anterior de cada um dos tripulantes que conhecemos vai influenciar muito em como que a gente vê a obra como um todo. Seja pela apresentação inicial de uma mulher interesseira, como o próprio Spike fala, ou de um amigo que não se sabe muito sobre o seu passado, ou do seu braço de metal. As histórias são tão complexas e com uma profundidade tão orgânica, que os personagens se entrelaçam com a narrativa do mundo, e assim a gente consegue entender muito mais como todo esse universo futurístico funciona, vendo ele agir sobre os próprios personagens. Tá, então se tem muitas referências a diferentes estilos e gêneros, como que Cowboy Bebop consegue criar uma obra tão inovadora de tudo isso? A resposta é simples, mas a aplicação é a parte complicada. É tudo uma questão de equilíbrio. Eu já comentei isso aqui em outros vídeos, mas Cowboy Bebop é a obra que melhor representa como diferentes estilos e grandes clássicos podem se juntar para criar uma história magnífica, ainda mais mostrando outro ponto de leitura que não foi explorado. Porque por mais que o sci-fi, ou até mesmo o Velho Oeste e o cyberpunk já tenham sido objetos de estudo de grandes obras que vieram antes, a forma em que abordavam era completamente diferente. Pois aqui vemos uma leitura não do ponto de como a tecnologia influencia nos limites dos seres humanos, mas sim um exercício de e se. No caso, e se nós não mudássemos tanto assim com esses avanços tecnológicos? Porque como a própria obra mostra, ainda temos caminhoneiros, programas que prometem dinheiro fácil, e todo o futurismo mágico da tecnologia avançada de uma forma que nunca se viu antes, e isso, claro, alinhado com todos os problemas de um futuro distópico. Mas aqui as escolhas e buscas refletem muito da filosofia do anime que carrega essa interpretação, e ainda corre atrás por uma estrutura mais desenvolvida ao lidar com questões que surgem de uma vida futurística. Isso ligado a uma jornada espiritual também. Com o xamanismo que aparece no primeiro episódio e mostra um lado mais místico da obra. Ou até quando até mesmo a filosofia sobre a vida que a gente tinha antes e como que a gente lida com as questões e perdas e como que a gente vai fazer tudo isso para poder criar um futuro mais longe dos erros do passado. Então, a narrativa gira em torno das escolhas e principalmente de quem os personagens se tornam com elas. Por exemplo, o Jet, ao receber de volta o relógio quebrado, recebe também a mensagem de que o tempo passou. E aquele passado que ele mesmo vislumbrava como algo grandioso, nunca mais vai voltar, assim como nunca existiu. Por isso o relógio quebrado com a rachadura representa as mágoas de um tempo que nunca mais vai voltar, por mais fantasioso e romântico que vemos ele. E vemos isso também em Spike, principalmente, que mostra em sua personalidade desleixada com as lutas e principalmente com qualquer preocupação de que possa surgir em se machucar ou arriscar a própria vida, que busca nesses pequenos momentos realmente se sentir vivo, porque não sabe se vive ou se tudo é apenas um sonho. Pois desistir do seu passado em busca do futuro pode ser uma faca de dois gumes. Pode representar esperança, até mesmo uma solidão fria e gelada, como um espaço escuro que se passa a narrativa. Toda essa violência surge no passado, se reproduz no presente e atrapalha o futuro, criando vãos e entranhas em relações humanas que vão só deixar uma falha gigantesca que nunca vai poder ser reparada, por mais que traga consigo a incrível solução para a mais terrível das doenças. Depois de um tempo, por mais que um anime com poucos episódios, a história que nós vimos antes, só de caçadores de recompensa,
começa a tomar um contexto muito maior dentro do seu próprio universo. E o ritmo que a narrativa nos apresenta isso, fazendo voltar ao início da série agora com outros olhos, é simplesmente magnífico. Uma solução que torna viva ainda mais a memória sobre anime e que leva além o carinho por toda a narrativa que a gente já sentia no primeiro episódio, envolvido pela ação e pelo drama das aventuras vividas ao lado de cada um desses tripulantes. Mas nunca Cowboy Bebop vai ser só um anime, da mesma forma que ele nunca tratou cada episódio como só mais um dentro da sua grande e épica narrativa. Agora, essa obra serve de exemplo para mostrar a cada artista que deseja escrever, criar e animar que um anime pode ser muito além só de lutas ou efeitos especiais, mas sim de contrastes e contextos, que vão dar uma profundidade além da mera ação que vemos em quadro. Então, como eu mesmo respondi a Gabi no Instagram, Cowboy Bebop não é um anime, mas sim uma obra magnífica que merecia estar nos museus do lado de outros grandes filmes e quadros, pois aplica em seus frames e na narrativa grandes fundamentos das artes que servem de referência atemporal para qualquer um que quiser se aventurar por todo o universo que permeia a criação de uma obra magnífica. Porque seja na linguagem de shapes destacadas, referências claras às tecnologias funcionais que a gente já conhece hoje, e tanto na linguagem de shape que é utilizada em cada um dos personagens e que acaba transmitindo muito da personalidade de cada um deles, a obra começa a tomar um valor característico muito maior. Porque tenho certeza que agora, depois de conhecer esse anime incrível, você vai ver a silhueta desse cabelo e reconhecer quem é esse personagem de longe. Então, ao juntar a funcionalidade das máquinas, enquadramentos cuidadosamente pensados, luta com ritmos e uma forma de fluir que busca um dinamismo orgânico, junto a uma edição e narrativa extremamente bem aplicadas, tanto no tratamento visual quanto no cuidado sonoro de cada episódio, vemos que uma sucessão gigantesca de detalhes é o que vai tornar Cowboy Bebop a grande obra que reverenciamos com todo carinho, mesmo depois de tanto tempo. Então, Gabi, eu concordo com você que esse é o melhor anime do mundo, ao menos pelo que ele me contou até agora de toda a sua história e carinho pela produção. Mas sabe, talvez a grandiosidade mesmo do anime não pare por aqui. Mas isso é uma conversa para outra hora.